Mistérios de Terramar. Capítulo 81. A atmosfera estava tensa com uma pitada de mau presságio, mas o moral da tripulação permanecia estável. Suas circunstâncias atuais eram consideradas fisicamente terríveis, mas eles empalideciam em comparação com as outras ilhas que haviam explorado. Empoleirado em uma rocha, Charles se comunicava com Richard em sua mente. A esperança parece bem pequena aqui. Esta ilha parece não ter luz do sol. Você não consegue sentir o cheiro fedorento? Mesmo se eu fosse um encanador, eu nunca faria um trabalho de reparo neste lugar imundo. Vamos fazer um julgamento novamente depois de explorarmos completamente este lugar. Há uma chance remota de que King tenha disfarçado propositalmente seu ponto de reabastecimento para ficar assim. Se eles realmente estiveram aqui, isso significa que há relíquias aqui também? Pare de brincar. Você não aprendeu a lição da rodada anterior? Quando foi que eu me enganei? Não foi para aumentar nossa força? Não sobrevivemos até agora confiando no poder das relíquias? Toda relíquia tem efeitos colaterais potentes. Simplesmente possuir mais relíquias não se correlaciona com mais força. Nesse momento, a voz de Deep interrompeu o discurso mental dos dois. Charles e Richard simultaneamente controlaram suas cabeças para virar na direção do jovem rapaz e o encontraram tirando um objeto cilíndrico de sua mochila. Ah, eu trouxe isso aqui. Pensei que tinha esquecido, Deep anunciou enquanto segurava o objeto no alto. Sob os olhares expectantes de seus colegas, Deep continuou com uma sensação de triunfo. É um novo pequeno gadget das Ilhas Albion. Agora, observe. Deep apertou um botão vermelho no objeto e, instantaneamente, um feixe ofuscante de luz branca atravessou a névoa à frente. Eles chamam isso de lanterna. É uma lâmpada elétrica móvel. Nunca viu uma, viu? Capitão, por que você está rindo? Além disso, a largura do feixe pode até ser ajustada. Enquanto Deep mexia na abertura da lanterna, o feixe brilhante convergiu em uma coluna brilhante semelhante a uma espada. O lado brincalhão de Deep emergiu quando ele girou a lanterna como se estivesse empunhando um sabre de luz brilhante capaz de cortar a neblina. Enquanto Charles observava a luz brilhante, o sorriso em seu rosto foi substituído por um olhar de contemplação. Talvez a lanterna fosse realmente útil. Afinal, era melhor do que tochas de fogo em termos de durabilidade e capacidade de armazenamento. Além disso, ele podia penetrar neblina densa com maior eficácia. Ele fez uma nota mental para incluir o gadget na lista de suprimentos a serem adquiridos para a próxima jornada. Aí, um guincho estridente perfurou o silêncio. Era Lily. Ela apertou seu aperto no pescoço de Charles. O que houve? Charles perguntou enquanto movia o rato branco para sua frente. Olhe, tem um rosto. Quando a luz passou, tinha um rosto ali. Instantaneamente, Charles chutou a pedra em que estava e correu na direção que Lily apontou. O som de balas sendo carregadas o seguiu enquanto os membros da tripulação se juntavam à perseguição. Eles rapidamente correram pela névoa e encontraram o rosto que Lily havia mencionado. No entanto, não era uma pessoa real, mas sim um desenho na parede. Para ser exato, parecia mais um rabisco de criança do que um retrato. Apesar das habilidades inadequadas de desenho do artista, ele conseguiu transmitir claramente sua intenção por trás do desenho. O desenho retratava um homem no segurando o pescoço em aparente agonia. Sua expressão de dor, juntamente com as pinceladas ásperas, faziam a pintura parecer ainda mais sinistra. Senhor Charles, quem desenhou isso? Lily perguntou enquanto enterrava sua pequena cabeça na gola dele. Em vez do rabisco, estou mais interessado em descobrir quem construiu esse muro, Charles disse enquanto seus dedos roçavam a estrutura sólida diante dele. A névoa densa obscurecia sua visão, impedindo de ver a altura e a largura reais do muro. Ele tentou arranhá-la com sua lâmina negra e descobriu que a parede era substancialmente sólida, com dureza rivalizando com a do concreto. Que tipo de pessoa construiria arbitrariamente tal muro no meio de um pântano fétido? A julgar pelo tom amarelo claro, não se parece com o estilo da fundação. Poderia ser King. Charles pensou consigo mesmo. Vamos. Seguiremos ao longo do muro, Charles comandou e liderou sua tripulação em movimento mais uma vez. À medida que a iluminação das tochas de fogo desaparecia da pintura, as feições horripilantes do homem começaram a se distorcer. Imediatamente depois, esboços mais assustadores surgem de dentro da parede. Suas bocas estavam bem abertas em gritos silenciosos, e eles gradualmente se enredaram uns nos outros. Logo eles preencheram a parede inteira enquanto a parede se misturava à escuridão. Seguindo o muro, Charles e sua equipe caminharam por quase 2 horas antes de finalmente chegarem ao seu fim e chegarem diante de uma ampla abertura. A extensão além da abertura estava envolta em névoa, obscurecendo o que havia dentro. Felizmente, Charles veio preparado com alguns brinquedos novos. Ele tirou uma mirror box de sua mochila. Depois de instruir Aldrich a voar para uma distância segura e ter certeza de que seu marinheiro vampiro estava além do alcance do item, Charles abriu a caixa. A luz ofuscante do sol irrompeu e dispersou a névoa. Todos ficaram sem palavras diante da visão que se revelou diante deles. Além da abertura, inúmeras paredes se cruzavam à distância, criando um enorme labirinto em meio à névoa úmida. As paredes eram imensamente altas e largas, como se o labirinto tivesse sido construído para gigantes medindo 100 metros. Apenas ficar em sua presença fazia com que tremores percorressem seus corpos. O brilho quente desapareceu lentamente, e as paredes ficaram novamente envoltas em névoa. Depois de algum tempo, um som de arranhão penetrante ecoou quando Charles cravou uma flecha na parede ao lado deles com sua lâmina negra. Vamos!
Ele avançou em direção à neblina. A atmosfera ficou cada vez mais opressiva. O perigo aparente era claro para todos, e ninguém queria morrer ali. Como tal, todos estavam em alerta extremo. Embora Charles e sua equipe estivessem se preparando para o pior quando entraram no labirinto, eles não encontraram nenhuma situação em comum, apesar de se aventurarem no labirinto por algum tempo. No entanto, a ausência de qualquer anomalia indicava um perigo iminente que ainda não havia mostrado suas presas. Charles realmente desprezava o suspense, e seus nervos estavam tensos. Dentro do labirinto não havia pedras para o grupo descansar. Os pés de Charles gradualmente ficaram dormentes por causa da água gelada. Tirando seu relógio de bolso, ele descobriu que eles estavam navegando pelo labirinto por quase 2 horas. Lançando um olhar para as águas turvas que o cercavam, Charles gravou outra flecha na parede. Ele então se virou para os membros da tripulação e disse: "Vamos explorar mais meia hora. Se ainda não conseguirmos encontrar nada, retornaremos ao navio hoje para descansar e depois voltaremos." Ao ouvir as palavras de Charles, todos, incluindo Laesto, soltaram um suspiro coletivo de alívio. Este lugar era tudo, menos agradável. Conforme o tempo foi passando, eles logo estavam perto da marca de meia hora. A Dark Blade na mão de Charles voou de repente e mergulhou na água, deixando uma imagem residual em seu rastro. Os pés de Charles imediatamente saíram do chão para impulsioná-lo para a frente na direção de sua arma. Ele agarrou o cabo e puxou com toda a força, mas não encontrou nada na ponta da lâmina. Não foi o próprio Charles quem iniciou a série de ações, mas Richard. "O que você viu?" Charles questionou seu alter ego em sua mente. "Notei uma ondulação repentina na superfície da água e pensei que havia algo ali. Que estranho. Estou vendo coisas." Charles vasculhou a água com a lâmina negra, mas não encontrou nada além de montes de lodo. Ele se levantou e olhou o tempo mais uma vez. "Vamos voltar. Meia hora para cima. Descansaremos e voltaremos mais tarde." Um fardo pareceu ser tirado dos ombros de todos enquanto eles se viravam para partir. No entanto, ao fazer outra contagem, uma gota de suor frio escorreu pelo rosto de Charles. "Todos, esperem." As bandagens sumiram. Capítulo 82. Ao ouvir as palavras de Charles, os outros examinaram os arredores e descobriram que seu companheiro, envolto em suas bandagens características, não estava em lugar nenhum. Uma onda de pavor surgiu em seus rostos. Como seu camarada desapareceu sem deixar rastros? Quando foi a última vez que alguém viu bandagens? Charles perguntou em tom calmo, enquanto tentava suprimir a crescente ansiedade dentro dele. "Eu vi." James levantou a mão em hesitação antes de continuar. 5 minutos atrás, ele estava bem na minha frente. "Acho que não." "Não vejo há pelo menos 10 minutos", Lily interrompeu e colocou a cabeça para fora da gola de Charles. A equipe tinha relatos variados, mas todos puderam inferir coletivamente que as bandagens haviam desaparecido nos últimos 10 minutos. Estudando a névoa espessa que o cercava, as sobrancelhas de Charles subconscientemente se apertaram, e ele se virou para Aldrich. "Transforme-se em um morcego e siga as flechas que inscreve nas paredes. Veja se bandagem se perdeu em algum lugar." Aldrich assentiu afirmativamente, e sua capa ondulou enquanto ele se transformava em um morcego. Morcegos podiam usar sua ecolocalização para navegar, e a névoa espessa não fazia nada para obstruí-los. Logo, o vampiro retornou. O balançar desanimado de Aldrich com a cabeça confirmou as piores suspeitas de Charles. O desaparecimento de bandagens tinha algo a ver com esta ilha. Encostado na parede, Charles franziu a testa enquanto pensava em contramedidas. Charles detestava esse tipo de situação mais do que lutar contra monstros horripilantes. Pelo menos com monstros, eles ainda podiam lutar de frente com as criaturas, mas contra uma ameaça invisível e desconhecida como agora. Nenhuma quantidade de força poderia lhes oferecer uma solução. Nesse momento, um estrondo retumbante ecoou de dentro da neblina, assustando a todos. Charles imediatamente abriu uma mirror box, e a luz do sol de dentro penetrou na névoa mais uma vez. No entanto, não havia nada para ser visto de onde o som tinha vindo. Após a série de eventos, a névoa espessa ao redor deles começou a se dissipar. No entanto, Charles sentiu que a mudança era maliciosa em vez de gentil. Sob o olhar intenso de todos, Charles instruiu: "Vamos sair daqui primeiro." Frey imediatamente protestou: "Capitão, mas não encontramos bandagens de primeiro imediato. Faça o que eu digo. Sairemos primeiro e discutiremos depois." Com isso, Charles liderou o grupo para sair imediatamente. Embora sentisse pena de bandagens, Charles era o capitão, e seu dever era priorizar a segurança da tripulação. Se um podia desaparecer, outro poderia segui-lo, até que descobrissem o motivo do desaparecimento de bandagens. Ficar parado não era a decisão mais racional. Charles não podia arriscar a vida de todos os outros por um tripulante. Além disso, bandagens era um Ftagnis devoto com fortes poderes regenerativos. Ele não cairia tão facilmente. Eles também poderiam elaborar um plano de resgate quando estivessem fora. Sob o comando de Charles, todos seguiram as setas gravadas nas paredes do labirinto e rapidamente retornaram para a saída. O brilho das tochas de fogo atravessava a névoa espessa. O som de seus passos na lama era o único som que ecoava no ar. Mas enquanto a equipe acendia seu segundo lote de tochas de fogo, o rosto de Charles ficou cada vez mais sombrio. Eles estavam correndo por um bom tempo, o suficiente para chegarem à saída do labirinto, mas por que ele não via nenhuma abertura à vista? "Esperem!" Charles gritou para sua equipe parar. Ele então se virou para a flecha esculpida na parede e a examinou cuidadosamente.
Após uma inspeção meticulosa, ele confirmou que as linhas ocultas que ele havia deliberadamente colocado dentro da flecha estavam todas no lugar. A flecha era definitivamente seu trabalho, e ninguém havia mexido nela. Mas ainda assim, com as marcações, eles não conseguiam sair do labirinto. Uma onda de perplexidade tomou conta de Charles. Qual era o problema com esse labirinto? Ele estava vivo e podia mudar e se transformar? Felizmente, antes de Charles entrar no labirinto, ele havia considerado esse possível cenário. Sua Dark Blade cortou seu dedo, e ele espalhou o sangue no Bat-Mirror. Pelos pretos brotaram em seu rosto enquanto membranas carnudas rapidamente cresceram sob seus braços. Conforme seu rosto gradualmente se transformava em um morcego monstruoso, ele se virou para seus companheiros de tripulação e instruiu: fiquem parados. Assim que eu encontrar a saída, retornarei e eliminarei todos. Não importa quão intrincado um labirinto pudesse ser, era apenas um problema bidimensional. Enquanto ele carregasse a tripulação nas costas, eles poderiam voar diretamente para o ar e sair desse labirinto. Depois de alguns segundos, Charles havia se transformado completamente em um morcego gigante. O bater de suas asas de morcego enviou ondulações pela superfície lamacenta abaixo deles. Com o empurrão de seus pés, Charles voou para o ar. O morcego monstruoso abriu sua boca escancarada e liberou ondas ultrassônicas que estavam além do alcance da audição humana. Conforme as ondas ricocheteavam devido a objetos em seu caminho, Charles conseguia conjurar um mapa mental de seus arredores. Mesmo tendo visto a estrutura complexa do labirinto antes, ele ainda ficou impressionado quando a estrutura inteira se formou em sua mente. As múltiplas interseções torcidas e entrelaçadas eram estonteantes. Ignorando as voltas e reviravoltas, Charles voou para cima. Enquanto batia suas asas mais rápido, Charles imediatamente notou algo errado. Não importava o quão alto ele subisse, as paredes do labirinto subiam com ele como uma sombra. 3 minutos depois, Charles parou no ar e enviou uma onda ultrassônica para baixo. No entanto, o eco esperado não retornou. Ele estava a pelo menos 1000 quilômetros de distância acima do solo. A situação atual claramente desafiava a lógica. Charles ainda se lembrava da aparência da ilha. Mesmo com a névoa obscurecendo sua visão, ele tinha certeza de que a ilha não era tão alta. Não vendo nenhum resultado em ascensão posterior, Charles decidiu descer. Capitão, como foi? Deep perguntou ansiosamente enquanto Charles bebia de um pacote de plasma. Não funciona. Eu voei 1000 quilômetros para cima, mas as paredes continuaram subindo comigo. A resposta de Charles lançou uma tristeza no rosto de todos. Eles não conseguiam encontrar uma saída, apesar de seguirem as flechas, e as paredes se estendiam por mais de 1000 quilômetros de altura. Eles estavam evidentemente presos. Não entre em pânico. Temos outro jeito. Charles pescou um pacote de explosivos da mochila de James. Estrondo. Uma rajada de escombros irrompeu quando a parede do labirinto foi aberta. Com a iluminação de suas tochas de fogo, eles puderam ver o outro lado da parede que estava envolto em névoa. Se não conseguissem encontrar a saída, eles poderiam simplesmente fazer sua própria saída. Linhas retas sempre foram o caminho mais rápido através de qualquer labirinto. Enquanto explosões contínuas soavam, a equipe se movia rapidamente por cada abertura. Charles inicialmente pensou que eles logo retornariam ao pântano. No entanto, a realidade não progrediu conforme suas expectativas. Conforme eles emergiam de outro buraco, o distante piter-pater de gotas de água batendo na superfície da água chegou aos seus ouvidos. O som de gotas de água cresceu rapidamente em frequência e volume, e logo ecoou como chuva em uma noite silenciosa. Com a guarda erguida, Charles olhou na direção do barulho. Um grupo peculiar de criaturas se movendo em direção a eles gradualmente apareceu. Os seres pareciam ratos sem pelos em pé sobre as patas dianteiras. Cada órgão em seus corpos era deformado e alongado. Seus narizes lembravam trombas de elefante, curvados enquanto batiam na superfície da água ritmicamente. Eles estavam andando com seus narizes. O som de piter-pater de antes foi criado enquanto essas criaturas navegavam pelas águas turvas. As esquisitices de quase 1 metro de altura que andavam de nariz eram numerosas. Agrupadas nas águas negras e turvas, pareciam talos de milho densamente compactados em um campo. Encontrar tais criaturas em um lugar tão amaldiçoado era definitivamente perturbador. Deep sacou uma adaga de sua bota. O design da arma era similar à Dark Blade de Charles. Engolindo um gole, ele se virou para seu capitão enquanto aguardava instruções. Espere um pouco. Vamos ver o que eles estão aprontando, Charles ordenou enquanto pressionava o cano da arma de um de seus companheiros de tripulação. Capítulo 83. As criaturas pareciam ser nativas da ilha. Charles lembrou-se das informações que havia pesquisado anteriormente na biblioteca. Nem todos os nativos das Ilhas Selvagens eram maliciosos. Alguns deles estavam abertos à comunicação ou mesmo à negociação. Não queremos fazer mal algum, você pode nos deixar sair? Charles pronunciou lentamente cada sílaba da língua usada em Subterranean Seascape. As criaturas que andavam de nariz ficaram paradas. Elas pareciam incapazes de entender a linguagem humana, pois permaneciam à distância como seres sem vida. Olhando para a visão assustadora diante deles, Charles gesticulou para que sua tripulação recuasse. Como a comunicação havia sido interrompida, era melhor ir embora. No momento em que Charles levantou o pé em uma tentativa de se afastar, os narizes das criaturas que andavam no nariz se contraíram e saltaram para a frente. Garras negras se estenderam de seus torsos secos e murchos. Ataque!
Tiros irromperam enquanto uma chuva de balas caía sobre as criaturas que andavam de nariz. Elas caíram na água quando os projéteis as atingiram, mas seus números pareciam nunca diminuir enquanto continuavam avançando. O caos cercou ambos os lados, e as águas turvas foram gradualmente tingidas de roxo com o sangue das criaturas. Apesar do número crescente de baixas, no entanto, eles não recuaram. Observando essas criaturas bizarras se aproximando, Charles preparou o cajado em forma de raio. BZZT. Um enorme arco de relâmpagos varreu em direção às criaturas que andavam de nariz, e elas convulsionaram e caíram na água. A morte das criaturas não ofereceu conforto algum a Charles e seu grupo. Com os pés imersos na água turva, todos se tornaram condutores da poderosa carga elétrica. Eles estavam longe da fonte, mas a energia residual do poder descarregado ainda corria por eles, causando espasmos involuntários. Charles foi o primeiro a se recuperar. Ele levantou o olhar e viu que as criaturas que andavam de nariz diante deles estavam todas flutuando na superfície da água. Elas estavam finalmente todas mortas. Encostado na parede, Charles ofegava pesadamente. Embora a relíquia fosse poderosa, suas desvantagens eram igualmente angustiantes de suportar. De qualquer forma, não importava o que essas criaturas quisessem, o problema da tripulação estava temporariamente resolvido. Vamos descansar por 3 minutos e depois continuar explodindo as paredes. A voz profunda de Charles ecoou pelo labirinto vazio. Ninguém sabia se havia mais dessas criaturas. Eles tinham que deixar este lugar o mais rápido possível. Nesse momento, um tubo, quase nivelado com a superfície da água, flutuou silenciosamente em direção a eles. A coisa debaixo d'água parecia não querer perturbar ninguém enquanto se aproximava lentamente dos cadáveres das criaturas que andavam de nariz. No entanto, Charles viu o ser muito claramente com sua visão noturna. Levantando sua arma, ele mirou no tubo e atirou. O tubo afundou rapidamente, e sangue carmesim borbulhou na superfície. A poça vermelha rapidamente virou e se moveu para longe. Independentemente do que fosse, Charles não tinha intenção de deixar escapar. Levantando a perna direita da lama, Charles chutou a parede e se lançou para frente. No ar, ele brandiu sua lâmina negra e a mergulhou na água manchada de sangue. Com um respingo, a Dark Blade perfurou a entidade sob a água. Sangue vermelho logo encheu a vizinhança. Charles implacavelmente puxou a adaga para cima e puxou a entidade para a superfície. Era um humano, um velho cego com olhos brancos. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de pura dor devido ao ferimento em seu corpo nu. Apesar da agonia, o velho não fez um único som enquanto suas mãos trêmulas seguravam o punho da lâmina de Charles e a empurravam para fora com toda a sua força. Percebendo que a entidade era um humano, Charles parou de atacar e se virou para sua tripulação. Doutor, venha e trate-o, não o deixe morrer. Todos se reuniram ao redor enquanto olhavam para o velho com olhares curiosos. Ninguém esperava encontrar uma pessoa viva em tal lugar. Você consegue me entender? Charles perguntou ao velho enquanto Laesto rebitava seus ferimentos. O velho se assustou e rapidamente colocou um dedo nos lábios. SHHHHH. Fique quieto. Tormen vai ouvir você. Charles examinou o velho estranho à sua frente. Ele era magro, incrivelmente magro, como se um esqueleto tivesse sido envolto em pele humana. Com o pescoço encolhido para trás, ele parecia inquieto e medroso, como se estivesse preparado para fugir a qualquer momento. A voz de Richard ecoou na cabeça de Charles. Cara, ele não te lembra o Gollum de O Senhor dos Anéis? Sabe, aquele que morde o dedo do protagonista no final? Silêncio. A essa altura, Laesto já havia tratado do ferimento externo do velho e mancou em direção a Charles. Examinei seu corpo minuciosamente. Ele é realmente um humano. A julgar pelos dentes, ele tem cerca de 40 anos. Ele sofre de desnutrição grave, e sua pele tem traços de ter ficado submerso em água por um longo tempo. Ele deve ter vivido nessas condições horrendas por um bom tempo, relatou Laesto. As palavras de Laesto atingiram Charles. Isso significa que há habitantes nativos nesta ilha? Você sabe onde fica a saída? Charles fez a pergunta mais importante ao velho. Com a pergunta, um olhar de alegria cruzou o rosto sujo do velho. Vocês acabaram de chegar, não é? Vocês têm comida de fora? Não querendo perder tempo, Charles imediatamente pressionou sua lâmina negra contra a garganta do velho e ameaçou. Você só precisa responder minhas perguntas, entendeu? Percebendo a intenção assassina na voz de Charles, o velho enrijeceu-se e assentiu apressadamente. Quem é você e por que está aqui? Meu nome é Blake. Vim aqui porque ouvi sua batalha com os STYX. Queria roubar alguns corpos dos STYX para me alimentar. Não se preocupe, você pode ficar com todos eles. Não quero nenhum. Charles lançou um olhar para os cadáveres das criaturas que andavam pelo nariz. Eles provavelmente eram os STYX que ele havia mencionado. Onde fica a saída desse labirinto? Charles continuou perguntando. Não há saída. Aqueles que entram nunca saíram, respondeu Blake. Nunca? Nem uma única vez. Não sei ao certo, mas estou aqui há mais de 20 anos e nunca vi ninguém sair. Tormento? O que é isso? É um monstro, o mais poderoso aqui. Não pode ser morto. Se nos pegar, ele vai se enterrar em nossas bocas e nos torturar de dentro de nossos estômagos. Eles prosperam em nossos gritos agonizantes. Quão grande é esse labirinto? Enorme. Ninguém jamais chegou às suas bordas. É pelo menos maior que as Ilhas Albion.
A essa altura, as sobrancelhas de Charles já estavam franzidas. Antes de se aproximar desta ilha, ele certamente havia verificado seu tamanho. Ele tinha certeza de que a massa de terra era menor do que o arquipélago de coral, então como era possível que o labirinto fosse maior do que as Ilhas Albion? As Ilhas Albion eram a maior ilha do Mar do Norte e tinham uma população de quase 7 milhões. Somado ao fato de que as paredes tinham mais de 1000 quilômetros de altura, Charles se sentia cada vez mais desconfortável com o labirinto. Olhando para o velho cego e trêmulo à sua frente, Charles instintivamente sentiu que o homem não o enganaria. Quantas pessoas estão presas aqui como você? Vários milhares, não, dezenas de milhares. Não tenho muita certeza. Tormento manteve a maioria deles cativos. Alguns escaparam. O lugar onde eu moro tem mais de 100 pessoas. Você viu um homem coberto de bandagens por aqui? Charles perguntou, tentando encontrar pistas sobre seu imediato desaparecido. Talvez seu desaparecimento possa estar conectado aos humanos daqui. Bandagens? Não consigo ver, então não sei se já vi alguém assim aqui. Mas meia hora atrás, ouvi algo se movendo na direção da minha casa. Charles examinou os arredores vazios antes de virar Blake e empurrá-lo para frente. Vamos, mostre-me seu lugar de moradia. Capítulo 84. Com o velho peculiar liderando-os, Charles e sua equipe seguiram em direção à junção do labirinto que se estendia à distância. Assim que eles partiram, um rabisco de um homem completamente envolto em bandagens lentamente surgiu na parede. Sua mão se estendeu como se tentasse impedir algo, mas sem sucesso. Apesar de ser cego, Blake parecia ter outro método de navegar pelo labirinto complexo. Seu pescoço estava torto em um ângulo e suas costas curvadas, mas a postura peculiar não atrapalhava sua velocidade. Senhor Charles, o velho avô é tão lamentável. Vamos oferecer-lhe alguns biscoitos, sussurrou Lily no ouvido de Charles. Charles balançou a cabeça em desaprovação. Sem deixar claro o histórico da outra parte, não era racional expor seu suprimento de comida. O silêncio os envolveu enquanto eles caminhavam penosamente pelo lodo. Depois de caminhar por cerca de meia hora, um assentamento humano suspenso nas paredes apareceu diante de Charles. Para evitar as águas sujas e turvas, eles esculpiram vários bolsos de tamanhos variados nas paredes. Dezenas de humanos estavam sentados dentro dessas cavidades, conversando ou descansando. A aparência física deles espelhava a forma emaciada de Blake, e seus olhos eram do mesmo branco. No entanto, no momento em que o olhar de Charles pousou nos ossos pendurados nas paredes, um medo inquietante se desenrolou em seu coração. Entre eles, ele reconheceu os restos esqueléticos de humanos, e a quantidade era alarmante. Charles examinou rapidamente o assentamento, mas não encontrou vestígios de bandagens. Os murmúrios da multidão ficaram mais altos, e Blake se aproximou do assentamento humano em excitação. No momento em que sua mão tocou a parede, um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto enquanto ele olhava para Charles. Chefe, olha, eu trouxe sangue fresco para você. E também ouvi uma senhora mencionando biscoitos. Um homem que ocupava a cavidade mais alta levantou-se diante das palavras de Blake. Desconsiderando a queda de mais de 10 metros, ele pulou direto na lama abaixo. Um olhar de extrema ansiedade apareceu em seu rosto, marcado por várias cicatrizes. Uma mulher? Finalmente uma mulher. Vou ter certeza de valorizar esta. Blake se aproximou do homem com cicatriz no rosto com um sorriso servil. Chefe, quando terminar com ela, posso ter uma chance? Enquanto os humanos cegos convergiam rapidamente em sua direção, Charles levantou seu revólver e disparou um tiro de advertência para o ar. Foi uma demonstração de dissuasão. Ao ouvir o tiro, Scarface se congelou por um breve momento antes de cair na gargalhada, aparentemente sem medo. Que interessante. Parece que nossos novatos têm armas. Estou tão assustado. Sentindo a provocação maliciosa por trás de suas palavras, Charles não se incomodou em se comunicar. Ele levantou seu revólver e atirou diretamente em Scarface. A agressão do capitão sinalizou para os outros entrarem em ação, e eles lançaram sua ofensiva. No entanto, no momento em que os tiros soaram, os humanos diante deles rapidamente mergulharam nas águas e desapareceram sob o lodo. Balas colidiram com a superfície da água, agitando nada mais do que um punhado de gotas lamacentas sem vestígios de sangue à vista. Quando os tiros cessaram, a tranquilidade recuperou a superfície, e aqueles humanos já tinham desaparecido. Este lugar era seu lar, afinal. Cuidado com a água. Antes que Charles pudesse completar seu aviso, a superfície calma se abriu quando garras afiadas manchadas com lama imunda miraram seu pescoço. Com um rápido mortal para trás, Charles mal evitou o ataque. Sua mão direita mirou o revólver no inimigo diante dele e disparou tiros sucessivos. Uma chuva de carmesim floresceu sobre o peito nu do homem. De repente, uma crise se manifestou atrás de Charles. Scarface de alguma forma conseguiu se reposicionar para aparecer atrás de Charles. Com um sorriso malévolo, suas unhas afiadas se lançaram para o coração de Charles pelas costas. Nesse momento crítico, uma grande mão interveio e empurrou Scarface para o lado. Era a mão aumentada de James. Rapidamente recuperando o equilíbrio, Charles usou o joelho gigante de James como trampolim, saltando sobre o ombro largo de seu companheiro de tripulação. De pé em um ponto de observação alto,
Charles podia observar a cena do caos abaixo enquanto sua tripulação estava sob cerco dos humanos cegos em meio às águas lamacentas. Sem perder mais um segundo, Charles mirou e começou a abater aqueles que ousavam emergir da superfície, garantindo que continuassem flutuando sobre as águas turvas. Inicialmente, a tripulação foi pega de surpresa pelos ataques subaquáticos inesperados. No entanto, eles rapidamente se recompuseram e retaliaram. Afinal, eles eram todos humanos, então não havia nada a temer. James afastou os inimigos com sua enorme palma como se fossem meras moscas. Os ratos de Lily mergulharam abaixo da superfície, e poças de vermelho logo emergiram de baixo. Deep empunhou sua adaga e rapidamente derrotou os inimigos dilacerando suas gargantas. Charles foi pego de surpresa quando seu segundo imediato, Connor, segurou uma vela de cera azul acesa e murmurou um encantamento inescrutável. 2 papirianos surgiram do nada e ficaram na superfície da água para protegê-lo. À medida que a carne ensanguentada manchava as águas escuras de escarlate, a batalha feroz gradualmente diminuía. Observando o número de cadáveres na superfície da água, Charles sabia que a batalha estava longe de terminar. Havia apenas uma dúzia ou mais, o que era lamentavelmente menor do que as 70 a 80 pessoas iniciais que ele havia estimado. Sua mira é muito boa, mas é só isso. A voz de Scarface ecoou de repente no flanco esquerdo de Charles. Charles rapidamente se virou e disparou um tiro, mas a bala desapareceu ao atingir a superfície da água. Imediatamente depois, a mesma voz ecoou do seu flanco direito. Que pena! Vocês provavelmente nem estão no nível 2, não podem lutar comigo. Entreguem sua mulher e comida, e eu talvez possa considerar deixar vocês se juntarem a nós. Percebendo que as balas eram ineficazes, Charles parou de atirar e perguntou com cautela: nível 2? A que você está se referindo? Hahaha, a voz riu com aparente escárnio. Parece que você não é só novo aqui, mas também é novo lá fora. Você nem conhece o sistema de classificação de poder. Ouvindo as palavras de Scarface, Charles lembrou-se de alguns fragmentos de conhecimento que havia aprendido na biblioteca. O homem estava se referindo à classificação de poder entre as tripulações de navios de guerra. Governadores não viviam em harmonia. Sempre que eles guerreavam entre si, aqueles navios de guerra entravam em cena. A julgar pelas palavras do homem, Charles podia inferir que ele já foi parte da tripulação de um navio de guerra. Sou capitão de uma nave de exploração. Não me importo com sua hierarquia de poder entre naves de guerra, Charles retrucou e gesticulou para sua tripulação ao mesmo tempo. Com a outra mão, ele puxou o Lightning Rod. Ao ver o cajado em forma de relâmpago na mão de Charles, a tripulação empalideceu instantaneamente, e eles rapidamente buscaram refúgio ao lado do gigante James. As memórias de seu encontro anterior com esta ferramenta ainda estavam gravadas em suas mentes. Foi uma experiência inesquecível que eles não tinham desejo de repetir. Uma nave de exploração? PFFT. Somente aqueles incapazes de garantir um lugar em um navio de guerra se rebaixariam a uma nave tão miserável, vagando sem rumo por ilhas, praticamente cortejando a morte. Scarface zombou. É mesmo? Então por que uma existência tão poderosa como você estaria presa neste lugar? Charles retrucou. Não fique muito animado com seus cavalos. Espere até eu te pegar, vou garantir que você... Agora. Charles lançou seu bastão de relâmpago para frente, e um arco brilhante de eletricidade estalou na direção da voz. Capítulo 85. Um raio de eletricidade disparou pelo ar e surgiu no ar antes de mergulhar na água. Enquanto tufos de fumaça branca crepitavam, corpos se contorcendo subiam à superfície. O próprio Charles também ficou anestesiado pela poderosa descarga elétrica. Com as mãos trêmulas, ele guardou o cajado de volta no casaco. Foi exatamente nesse momento que ele notou uma flecha e um ponto de exclamação aparecendo na parede diante dele. Instantaneamente, ele sentiu uma onda de intenção assassina vindo de cima. Ele reuniu toda a força que podia para se mover para a esquerda, mas seu corpo paralisado não conseguia cooperar. O ritmo rápido de respirações ecoando logo abaixo dele provocou um sorriso malicioso no rosto de Scarface. Ele havia deliberadamente envolvido Charles em uma conversa incessante para confirmar a localização exata deste último. Ele estava totalmente ciente de que Charles era o líder do grupo. Eliminá-lo efetivamente dispersaria o grupo. Quando isso acontecesse, a mulher e toda a comida seriam dele para levar. Assim que Scarface sentiu suas unhas perfurarem a carne, 3 tentáculos gigantes de repente se enrolaram em volta dele e o puxaram para longe. Charles havia acionado seu anel. Droga! O que é isso? Scarface cortou os tentáculos com suas unhas, mas um segundo já havia passado. Um segundo era tempo suficiente para fazer muitas coisas. Por exemplo, Deep com sua adaga na mão, já havia corrido para ficar diante de Scarface. Os dois rapidamente se engajaram na batalha. No entanto, Scarface claramente havia sido roubado de sua vantagem e estava perdendo a luta de números. Em um clarão de luz fria, seus braços foram cortados e jogados para longe. Soltando um grito de dor, Scarface mergulhou nas águas turvas. Com a máscara de palhaço no rosto, Deep queria seguir Scarface e decapitá-lo. No entanto, Charles o impediu antes que ele pudesse segui-lo. Espere e não o mate. Ele ainda é útil para nós.
Ao ver que seu chefe havia sido apreendido, Blake, que estava debaixo d'água, girou e nadou para longe em um estado de pânico. Ele havia subestimado severamente o poder desses recém-chegados. Ele não esperava que eles fossem um osso duro de roer, mas no meio da fuga, ele de repente sentiu algo peludo rastejando em suas costas. Aterrorizado, ele tentou emergir, mas a dor imediatamente o percorreu. Os ratos de Lily roeram sua carne com grande ferocidade. Assim que o corpo de Charles voltou ao normal, ele tirou Scarface da água. Apesar de ter os 2 braços decepados, o homem ainda tinha uma expressão desafiadora no rosto. Com um sorriso frio no rosto e olhos cheios de desprezo, ele comentou: relíquias impressionantes. Com elas você mal pode ser considerado nível 3, mas é até onde você irá. Se você tivesse me encontrado no meu auge, você teria morrido há muito tempo. Charles não tinha intenção de desperdiçar seu fôlego com Scarface. Recebendo a corda de um companheiro de tripulação, ele amarrou o homem firmemente e se virou para se aproximar da parede. Se não fosse pelo sinal de alerta que apareceu abruptamente na parede, Charles estaria acabado. Assim que Charles se aproximou da parede, um rabisco grosseiro de um homem com bandagens surgiu. Apesar das linhas ásperas, Charles podia claramente reconhecer que era seu primeiro imediato, Bandagens. Então Bandagens tinha ficado preso dentro da parede. Não é de se espantar que eles não conseguiram encontrá-lo. Charles arrastou Scarface e apontou para o grafite na parede. Você está aqui há um tempo, então você deve conhecer bem este lugar. Meu companheiro de tripulação está preso dentro da parede. Como eu o tiro? Scarface soltou um sorriso irônico, claramente sem vontade de dizer uma palavra. Um brilho frio cintilou nos olhos de Charles, e a lâmina negra em sua mão perfurou o coto decepado do braço direito de Scarface. Falar. Em meio ao seu grito de agonia, Scarface xingou: bastardo. Mate-me se você tiver coragem. Nesse momento, Bandagens na parede balançou a cabeça, e uma série de palavras confusas apareceu ao lado dele. Felwet morph grimok esserutaerk aevael. Charles ficou perplexo com a mensagem enigmática, mas logo percebeu que o texto era espelhado. Bandagens o estava alertando. Mesmo sem saber o que estava atrás dele, Charles escolheu confiar em seu primeiro imediato. Ele imediatamente se virou e gritou: temos que ir agora. Algo está se aproximando rapidamente. Todos seguiram Charles até uma fonte. O grafite de Bandagens piscava para dentro e para fora da vista enquanto ele guiava o caminho para eles. Os corredores labirínticos serpenteavam e viravam com vários cruzamentos, mas Bandagens os navegava como se conhecesse o caminho e os conduzia em uma corrida frenética. Depois de correr por quase 5 minutos, um olhar de terror apareceu no rosto de Scarface quando ele permaneceu destemido diante da morte. O que você está fazendo? Pare! Não podemos ir por esse caminho. Charles deu uma olhada em Bandagens na parede e apressou seus passos. Comparado ao homem que tinha acabado de tentar matá-lo, ele tinha mais confiança em seu primeiro imediato. Ao virar uma esquina larga, um grito agudo ecoou à distância. Foi um grito de cortar o coração que paralisou a todos. O que vem pela frente? Charles esculpiu na parede. Sair. Uma resposta simples de uma palavra surgiu. Impossível. Essa não é a saída. Não acredite nas bobagens dele. Esse é o território do Torment. Se um humano for pego lá, sua vida seria pior que a morte. Com isso, o Scarface lutou e correu na direção oposta. Charles levantou seu revólver e mirou na parte de trás de sua cabeça. Pare. Ou não me culpe por puxar o gatilho. No entanto, em sua corrida louca, Scarface se virou e bateu a cabeça com força contra a parede. Em um instante, a parede amarela ficou salpicada de vermelho. Ele preferia morrer a ir para aquele lugar. No lado receptor dos olhares de seus companheiros de tripulação, as sobrancelhas de Charles estavam unidas enquanto ele estava preso em um dilema. Havia perigo à frente, com certeza, mas Bandagens insistia que era a saída. Uma decisão errada e as vidas de toda a sua tripulação estariam em perigo. Charles ponderou por um breve segundo antes de entalhar uma pergunta na parede com sua lâmina negra. Qual membro seu Ana comeu? Perna direita. Lendo o texto que apareceu, Charles teve certeza de que era de fato seu primeiro imediato, Bandagens. Por que você sabe que a saída é ali na frente? Charles esculpiu na parede mais uma vez. Não há tempo. A visão dos 3 pontos de exclamação deixou Charles perplexo. Por que você quer dizer com nenhum tempo? A ilha está afundando. Se você não sair agora, nunca sairá. Quando o texto apareceu na parede, uma percepção repentina atingiu Charles. Ele lentamente olhou para cima e olhou para a parede infinita acima. De repente, tudo fez sentido. Não eram as bandagens que estavam presas na parede. Eram elas que estavam presas na parede. O holofote do Narvale lançou um feixe de luz na água, iluminando o labirinto subaquático junto com os grafites que lembram Charles e sua tripulação de cerca de 1 dúzia de homens nas paredes. O chefe Frey observava ansiosamente do convés enquanto bandagens emergiam e mergulhavam repetidamente. Primeiro imediato. O capitão ainda não saiu. Acabei de verificar. A ilha está afundando numa velocidade espantosa. Bandagens balançou a cabeça. Ele respirou fundo e mergulhou mais uma vez. Enquanto observava os grafites de seus companheiros entrarem em ação, Bandagens prendeu a respiração e chutou as pernas, rapidamente seguindo-os. Capítulo 86. Dentro do labirinto úmido, um Charles de rosto sombrio liderava sua equipe em uma corrida louca. Senhor Charles, meus amigos não conseguem acompanhar. Lily gritou ansiosamente enquanto estava no ombro de Charles. Faça-o subirem, James. Rápido! Charles ordenou.
Os ratos marrons rapidamente correram pelas costas do gigante James. Apesar de sua figura gradualmente encolher de volta ao normal, o grande número de ratos em suas costas largas parecia como se ele estivesse envolto em um manto de escuridão. Ai! 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 Os gritos de dor à frente ficaram cada vez mais altos enquanto ecoavam pelas passagens distorcidas. No entanto, eles não fizeram nada para desacelerar Charles. Se as palavras de Bandages fossem verdadeiras e ele realmente visse que a ilha já havia afundado abaixo da superfície por fora, todos eles afundariam no abismo junto com a ilha se não escapassem a tempo. Independentemente do que houvesse no fundo do mar, as águas profundas definitivamente não eram um lugar onde os humanos pudessem pisar. Uma atmosfera opressiva pairava sobre o ar úmido, e a ansiedade estava estampada nos rostos de todos. No entanto, com Charles liderando o caminho e sua resolução central inabalável, nenhum deles entrou em pânico. Seguindo a orientação de Bandages, a tripulação disparou para lá e para cá dentro do labirinto. Os gritos de agonia ficaram cada vez mais próximos. De repente, quando Charles virou uma esquina, a cena de tormento foi revelada diante deles. A área à frente foi inesperadamente iluminada com luz. No entanto, os eventos que se desenrolaram dentro da luz foram realmente de arrepiar os cabelos. A extensão que media o tamanho de um campo de futebol estava cheia de humanos nus, homens, mulheres, velhos e jovens. Eles estavam segurando suas gargantas enquanto soltavam uivos e gemidos agonizantes e se contorciam na lama. Suas expressões de dor refletiam o grafite que a equipe tinha visto antes na parede. Os humanos estavam cercados por uma grande quantidade de insetos pretos do tamanho de uma palma, que lembravam centopeias com pernas de aranha. Como aranhas aquáticas, essas criaturas estavam na água enquanto circulavam os humanos. Seus corpos tremiam ritmicamente com o volume do grito, aparentemente aproveitando o sofrimento dos humanos. Vendo a cena antes disso, uma percepção surgiu em Charles. Essas criaturas eram torments. Scarface tinha sido sincero, esse era o covil das criaturas. Quando Charles pôs os olhos nos tormentos, as criaturas também o viram. Os tormentos começaram a se mover. Alguns até rastejaram para fora das bocas dos humanos gritando. Eles avançaram em direção a Charles e sua tripulação, determinados a fazer desses recém-chegados uma de suas vítimas de agonia. Reunindo-se em massa, os tormentos pareciam um vasto tapete preto avançando em direção a Charles e sua tripulação. O terror surgiu nos rostos da tripulação conforme os monstros se aproximavam. Charles rapidamente esculpiu na parede. Bandagens. Os tormentos estão chegando. Onde fica a saída de que você fala? Mas foi nesse momento crucial que Bandagens desapareceu da parede mais uma vez. Droga! Charles exalou um profundo suspiro e tirou o Lightning Rod de dentro do casaco. Era a única relíquia que ele tinha à disposição que poderia lidar com uma horda de inimigos. BZZT. Um estalo brilhante de eletricidade disparou e aterrissou no grupo de torments. O poder descarregado saltou e dançou entre as criaturas. Mas então, uma cena de desespero se desenrolou diante deles. Mesmo com poder suficiente para matar 1002, os horrores cósmicos diante deles permaneceram inalterados pela alta voltagem do Lightning Rod. Os tormentos avançaram. Um deles subiu pelas roupas de Charles e entrou em sua boca. Instantaneamente, uma dor tão intensa que atingiu seus ossos percorreu seu corpo. Charles quase desmaiou de agonia. Um grito involuntário de dor emergiu de sua garganta. Os outros membros da tripulação sofreram o mesmo destino, contorcendo-se e ecoando os gritos aterrorizados. Nesse momento, Charles notou que Bandagens tinha aparecido na parede novamente. Ele desenhou uma caixa na parede e fez o gesto de abrir algo. Caixa? Caixa de espelhos. Com as mãos trêmulas, Charles pegou a mochila de James. No entanto, a dor excruciante tornou até mesmo o pensamento difícil. Suas mãos instintivamente agarraram sua garganta, pois parecia ser capaz de aliviar o sofrimento. Senhor Charles, deixe-me ajudá-lo. Os ratos de Lily pularam rapidamente na mochila de James e pegaram uma mirror box. Os torments pareciam ver apenas os humanos como suas vítimas e ignoravam o grande número de pequenos roedores ao redor deles. Apesar de estar dominado pela dor, o vampiro, Aldrich, enterrou-se na lama. Seu medo da luz do sol permitiu que ele superasse momentaneamente a dor agonizante. Foto. Os ratos abriram a mirror box e uma luz ofuscante invadiu todo o espaço. Sob a luz brilhante do sol, os tormentos ao redor deles derreteram rapidamente como bonecos de neve, sem deixar um único vestígio. Banhada pelo brilho quente da luz, a dor abrasadora também desapareceu rapidamente. Fraco pelo ataque, Charles ofegou por ar enquanto lançava um olhar para Bandagens na parede. Um pensamento repentino surgiu em sua cabeça. Como ele sabe que a luz do sol funciona contra essas criaturas? Nesse momento, o rabisco de Bandagens desapareceu mais uma vez enquanto sua figura real surgia de um buraco na lama ali perto. Capitão aqui. Sob a lama, uma luz branca bruxuleante e nebulosa brilhava ao lado de Bandagens. Era o holofote do Narvale. A saída estava bem ali. Charles se espremeu pelo buraco lamacento e foi imediatamente envolvido pela água do mar gelada, que lavou a sujeira que o cobria. Observando os arredores, Charles percebeu que a ilha de topo plano estava agora vários metros abaixo da superfície do mar. Ele não emergiu imediatamente, mas esperou na saída. Ele fez uma contagem dos membros de sua tripulação conforme eles emergiam do buraco. Lily, Connor, Deep, um após o outro, os membros da tripulação saíram do buraco e nadaram até a superfície. Mas muito em breve, Charles percebeu que faltava um homem.
Seu engenheiro-chefe James ainda não tinha saído rastejando. Charles correu de volta para encontrar James paralisado no chão com uma expressão amarga. Qual é o problema? Depressa, Charles gritou. Capitão, eu sou muito grande, não consigo entrar. O desespero era evidente no rosto de James. Uma pontada de medo atingiu o coração de Charles. Foi só então que ele percebeu que o corpo de James ainda não havia encolhido ao seu tamanho original. Com uma altura de 3 metros, não havia como James caber no buraco. Tremendo, James apresentou a pirâmide púrpura diante de Charles. Sua voz falhou quando ele disse: Capitão, por favor, diga à minha esposa que eu a amo para sempre. Ao ver James como um homem transmitindo suas últimas palavras, Charles deu um tapa na mão que segurava o cristal roxo diante dele, de volta para James. Diga isso a ela você mesmo. Quanto tempo falta para você voltar ao normal? Eu estimo mais 5 minutos. Capitão, não temos tanto tempo assim, lamentou James. Então vamos esperar 5 minutos. Acalme-se, eu estarei com você. Charles tirou o relógio de bolso do casaco e esperou. O tempo passou lentamente. A cada segundo que passava, mais e mais água do mar entrava pelo buraco. Conforme a lama começou a flutuar sobre a água, Charles finalmente entendeu como o pântano foi formado. Justo quando James encolheu de volta para 2,5 metros, Charles notou que as bordas da saída bizarra estavam se contraindo e ondulando. A saída estava começando a fechar. Não podemos esperar mais. Movam-se agora. Charles gritou e empurrou a grande figura de James em direção à saída. Mas como esperado, James ficou preso. As bordas da saída se contraíram e cederam em sua pele. Capítulo 87. Charles reuniu toda a força que pôde para empurrar James para fora do buraco. Mas James continuou preso. Mova-se. Charles berrou e saltou no ar. Então ele pousou nos pés de James com uma força tremenda. O som de carne rasgando reverberou pelo ar enquanto a carne de James se rasgava na cintura, e o homem foi impulsionado pelo buraco estreito. Charles o seguiu imediatamente, mas assim que apareceu do outro lado do buraco, a saída se fechou de repente, prendendo o braço esquerdo de Charles dentro do labirinto. Rangendo os dentes, Charles chutou a parede e puxou com toda a força, mas não conseguiu desalojar o braço. James flutuou ao lado dele e o agarrou pela cintura, puxando com força também. Charles deu-lhe um tapa e apontou para a superfície da água. No entanto, o homem grande balançou a cabeça e continuou a puxar com mais força. A água ao redor dele se agitava mais violentamente. Charles podia sentir que a ilha estava afundando ainda mais rápido agora. Conforme a pressão da água aumentava sobre eles, ficando cada vez mais insuportável, Charles sabia que tinha que tomar a decisão agora. Ou ele e James morreriam sob o peso da água. Com uma determinação de cortar o coração, Charles sacou sua Dark Blade e cortou a borda da saída. Sangue escarlate jorrou instantaneamente de seu braço decepado, mas sua descida felizmente parou. Charles subconscientemente olhou para baixo para as águas escuras. Para seu espanto, não uma, mas dezenas de ilhas estavam afundando na mesma velocidade. E abaixo de todos eles, Charles podia vagamente distinguir uma massa de escuridão contorcida. Era tão grande que a ilha em que estavam presos era do tamanho de um dedo comparada a ela. Não, espere. Será que aquela ilha talvez seja seu dedo indicador? Uma percepção repentina atingiu Charles. Todas as ilhas eram parte da mesma entidade. Elas eram todas partes daquela massa iminente de escuridão. Um enorme olho vermelho sangue apareceu de repente no meio da massa contorcida. Imediatamente depois, um segundo olho e então um terceiro olho apareceram. O canto ecoou nos ouvidos de Charles mais uma vez, e Charles rapidamente fechou os olhos. Ele se concentrou e usou toda a força restante para nadar até a superfície com James ao lado dele. No convés, a tripulação encharcada e tremendo observava ansiosamente. O capitão e o engenheiro-chefe ainda não haviam aparecido. Lily correu freneticamente pelas grades e subiu novamente enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. E se algo acontecesse com o Sr. Charles? O que eu deveria fazer? Para onde eu posso ir? Não, o Sr. Charles ficará bem. Ele é tão poderoso, ele ficará bem. Justo quando Lily estava prestes a cair no choro, ela de repente notou as figuras de Charles e James apoiando um ao outro enquanto flutuavam para a superfície. Uma sensação de alívio tomou conta dela, e ela quase quis pular nas águas para recebê-los. A dupla subiu a escada macia e finalmente retornou ao convés com os rostos pálidos. Capitão, sua mão. Os membros da tripulação notaram imediatamente a falta do braço esquerdo de Charles. Olhando para os rostos preocupados dos membros de sua tripulação, Charles abriu os lábios, querendo oferecer garantias. No entanto, antes que pudesse falar, uma torrente de sangue vermelho brilhante jorrou de sua boca. No mesmo momento, James se ajoelhou e refletiu o mesmo sintoma. A cena inesperada pegou todos de surpresa e os congelou momentaneamente em seus lugares. Quase um segundo depois, eles chamaram por Laesto em uma pressa frenética. Laesto examinou rapidamente Charles e James. Depois do que pareceu uma eternidade, ele soltou um suspiro de alívio. Eles estão bem. Foi doença de descompressão por subir muito rápido das profundezas. Você aí, leve-os para a sala médica que preparei. Preciso tratá-los. Dentro da sala médica branca e estéril, Laesto administrou uma variedade de poções amargas ao par. Sentindo como se seus pulmões estivessem pesados por pedras antes, Charles sentiu como se sua respiração tivesse melhorado um pouco após o tratamento. James, deitado na cama ao lado dele, tinha os mesmos sentimentos.
Olhando para a manga esquerda vazia de Charles, uma expressão de culpa e dor surgiu no rosto de James. Capitão, me desculpe. Se não fosse por mim, não precisa se desculpar. Eu te dei a relíquia e esperava que você a usasse. Você não fez nada de errado, Charles interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Olhando para seu membro agora faltante, um pensamento cruzou a mente de Charles. A vida de um homem era mais valiosa? Ou seu próprio membro era mais valioso? Muito em breve, Charles encontrou a resposta. Se ele quisesse atingir seu objetivo, ele nunca poderia fazê-lo sozinho. Ele precisava de uma equipe que enfrentasse as tempestades com ele. O sacrifício de seu braço era um pequeno preço a pagar se isso significasse salvar James e voltar para o mundo da superfície. A ideia de ter que entregar pessoalmente a notícia da morte de James para sua esposa era insuportável para Charles. Charles sabia que tinha feito a escolha certa. Não é nada, é só um braço. Pelo menos você não perdeu o amor da sua vida, Richard provocou na mente de Charles. Charles balançou a cabeça e fechou os olhos. Ele queria descansar, e seu cérebro estava cansado. Mas antes que ele pudesse dormir, Laesto abriu a porta da sala médica com um estrondo alto e entrou. Ele foi até Charles com um olhar irritado. Você viu algo de novo? Por que sua contaminação mental piorou? Eu acidentalmente tive um vislumbre, Charles confessou. A ilha parecia um membro de algo muito maior. Como capitão, você não conhece as regras do mar subterrâneo. Deixe seu olhar vagar um pouco mais, e você estará morto em breve. A voz de Laesto pingava desdém enquanto ele entregava uma xícara de líquido preto borbulhante. Recebendo a xícara, Charles inclinou a cabeça para trás e engoliu o conteúdo. Um gosto metálico imediatamente encheu sua boca, mas foi eficaz em aliviar um pouco os sintomas em sua cabeça. Com seu estado mental um pouco melhor, Charles não estava com pressa de descansar mais. Ele colocou o copo de metal na mesa de madeira ao lado e disse a Laesto, você pode chamar o primeiro imediato? Tenho algumas perguntas para ele. Havia várias evidências que apontavam para um fato estranho e inquietante. Bandagens pareciam familiares àquele lugar sinistro. Ele não só sabia onde era a saída, mas também sabia como lidar com os tormentos. Além disso, ele tinha imunidade contra o labirinto e podia evitar ser arrastado para dentro das paredes. Mas então, uma contradição ilógica se apresentou. Se Bandage sabia que o lugar era perigoso, por que não avisou a todos antes? Se sua intenção era enviar todos para a ilha para prendê-los, por que ele passou por tanto esforço para resgatá-los? Silenciosamente, Bandages logo apareceu na porta. Em resposta às perguntas de Charles, Bandages balançou a cabeça e respondeu lentamente eu não sei. Acho que já estive aqui antes, e até fiquei muito tempo lá dentro. Só quando vi todos vocês presos nas paredes, então me lembrei. Você consegue se lembrar de como não foi puxado para dentro das paredes? E tem outra coisa que acho estranha. Aconteceu também na primeira ilha. Aquelas criaturas que devoram memórias tinham você em suas garras. Por que elas deixaram você ir? Desta vez, Bandages finalmente teve uma resposta. Ele desenrolou as bandagens de suas costas para revelar uma tatuagem complexa de texto roxo escuro disposto em um padrão arcano e retorcido em cima de suas outras tatuagens em branco. Os personagens pareciam se contorcer e pulsar como se estivessem vivos. Charles sentiu tonturas tomando conta dele, apesar de apenas olhar para a estranha tatuagem por um breve momento. Eu acho, foi isso que me protegeu. Não me pergunte, de onde veio? Não me lembro. Charles não tinha intenção de investigar mais também. Bandagens provavelmente não teriam respostas e só diriam que ele não conseguia se lembrar. Ei, as outras tatuagens nele teriam alguma outra pista? Richard se perguntou. O olhar de Charles voltou-se para as tatuagens pretas que cobriam todo o corpo de Bandages. Capítulo 88. Charles se apoiou na cama e instruiu Bandages a desfazer todas as bandagens enroladas em seu corpo. Conforme as bandagens caíam, um labirinto caótico de tatuagens se revelava. Charles se inclinou e estudou o texto em detalhes. Socorro! Estou preso neste corpo e não consigo sair. Um demônio tomou meu lugar. Não acredite em uma única palavra do que ele diz. Só de ler a primeira linha do texto foi o suficiente para dar um arrepio na espinha de Charles, e uma infinidade de pensamentos cruzou sua mente. Ele lançou um olhar furtivo para Bandages, que permaneceu em silêncio. Charles ficou quieto e continuou lendo. Não acredite na Ginny. Ela não é sua filha. Não procure nada, sua vida atual é o sonho que você tem vivido. Seu nome é Freud. Você tem tudo agora: mulheres, dinheiro, honra. Você tem sorte. Não pense em mais nada. Nunca vá para o mar. Não há respostas lá. Lembre-se, o objetivo da sua vida é matar Sika. Ele matou minha esposa Ginny. Encontre o cristal negro. Ele é venenoso. Coma-o e veja se ele tem alguma utilidade. Estou cansado. Quero oferecer tudo ao Deus Stagn, todo-poderoso e onisciente. Encontre a luz do mar. Ela está por trás da nossa maldição. As tatuagens eram divagações contraditórias e absurdos espalhados por todo o corpo de Bandages. Charles não conseguia encontrar um fio de relevância entre cada linha de texto. Informações úteis eram escassas. Além de saber que o nome original de Bandages era Freud, Charles só se deparou com um grande número de substantivos e não tinha ideia do que fazer com eles. Eu olhei para eles. Mas eles são inúteis. Não me lembro quando os comprei. Bandage murmurou. Charles soltou um suspiro. De fato, se essas tatuagens tivessem informações úteis, Bandages não estaria em seu estado atual. O que é isso? O dedo de Charles alcançou uma protuberância elevada na pele de Bandage.
Não, não toque nisso. Bandagens rapidamente pararam Charles. Ele parecia estar realmente sensível sobre aquele pedaço de pele inchado. Eu também. Não sei porquê, mas eu sinto que é importante para mim. Ao ouvir a explicação de bandagens, Charles retirou a mão. Tudo bem, você pode ir embora. Se lembrar de alguma coisa, me avise, Charles instruiu. Não importa qual fosse a identidade anterior de bandagens, sua única função agora era a de primeiro imediato do Narvale. Charles pegou seu diário e desenhou uma cruz em negrito sobre as coordenadas da ilha da qual tinham acabado de escapar. Independentemente de a ilha ser de fato uma extensão daquela massa contorcida na água, ela não rendeu nada de valor. Certamente não era uma ilha que King tinha usado como seu ponto de reabastecimento. A caneta de Charles pairou sobre a ilha restante. Excluindo as 3 ilhas que Cord estava explorando, restavam apenas algumas dentro do alcance do navio a vapor. Contanto que pudessem encontrar um ponto de reabastecimento, eles poderiam se aventurar mais longe para explorar as ilhas distantes. Asterisco, asterisco, asterisco. Pai, por que você interceptou meus telegramas? Não é de se espantar que o Sr. Charles nunca tenha me respondido. Ele nunca os recebeu. Vestida com um vestido branco requintado, Margaret questionava ferozmente seu pai, Daniel, que estava sentado atrás de uma longa mesa de madeira. O governador da ilha de Vereto geralmente era destemido, mas ele podia sentir sua cabeça latejando com a explosão de sua filha. Seus lábios franziram enquanto ele tentava acalmá-la. Nós realmente temos que falar sobre isso durante seu banquete de aniversário? Todo mundo está esperando por você. Por que você não se junta aos seus amigos agora? Nós discutiremos isso amanhã. Não. Margaret foi firme sobre chegar ao fim da questão. Isso é muito mais importante do que qualquer festa de aniversário. Você certamente leu aqueles telegramas que enviei, não leu? Querida, estou fazendo isso para o seu próprio bem. Não posso permitir que você se coloque em perigo mais uma vez. A voz de Daniel estava cheia de preocupação e frustração. Como você pode fazer isso? O Sr. Charles é meu amigo. Ele não é perigoso. As bochechas de Margaret estavam vermelhas de raiva. A testa de Daniel inchou com veias, e as ações de sua filha levaram sua raiva ao limite. Ele desceu seu punho esquerdo na mesa longa, partindo a madeira sólida em 2 metades. Seu rugido encheu a sala, alcançando até mesmo os ouvidos dos guardas que estavam do lado de fora da sala. Chega! Eu já disse que você está proibido de manter contato com ele. Vocês dois são de mundos diferentes. Se continuarem com essas ações, não me culpem por enviar alguém para acabar com aquele lunático ganancioso. Margaret ficou sem palavras com as palavras de Daniel, ficando congelada em choque por breves 3 segundos antes que as lágrimas começassem a escorrer por seu rosto pálido. Ela mordeu os lábios com força e saiu correndo da sala, mas não antes de atirar suas palavras de volta para ele com uma mistura de raiva e tristeza. Pai, eu te odeio. Observando a figura da filha recuando, Daniel ficou na sala, tremendo de medo. Ele olhou ao redor, e seu olhar finalmente pousou em uma estátua de bronze próxima. Sua mão se estendeu e agarrou a estátua. O metal frio se torceu e se desintegrou em seu aperto, mas não fez muito para acalmar a fúria nele. Enquanto isso, Margaret correu para o jardim frio e deserto. Ela se jogou em um banco e sucumbiu às lágrimas enquanto chorava incontrolavelmente. Uma mulher se aproximou lentamente dela. Ela era a mãe de Margaret, Kalita. Ela conhecia muito bem os temperamentos impetuosos do marido e da filha e havia previsto esse resultado. Vestida com um elegante vestido de noite, ela sentou-se ao lado da filha. Seu pai é assim, Kalita consolou Margaret gentilmente. Espere até que ele se acalme e fale com ele gentilmente mais uma vez. Somos todos uma família, afinal. Não há necessidade de tornar as coisas tão feias entre nós. Eu o odeio, Margaret murmurou enquanto arrancava tristemente pétalas de uma flor em sua mão. Querida, hoje é seu aniversário. Volte e corte o bolo. Todos estão esperando por você, Kalita persuadiu. Mãe, eu não quero ir. Só me deixe em paz por um tempo, Margaret disse e virou a cabeça numa clara demonstração de sua obstinação. Esse Charles é realmente tão importante para você? Perguntou Kalita. A menção do nome de Charles fez com que Margaret ficasse vermelha, e ela abaixou a cabeça. Não, só quero agradecer mais uma vez. Se ele não tivesse me ajudado, eu poderia não ter conseguido voltar. Observando o comportamento da filha, Kalita balançou a cabeça em uma mistura de compreensão e desamparo. Tendo sido jovem uma vez, ela não conseguia deixar de reconhecer os sinais da afeição crescente da filha pelo homem. Meu querido, eu sei o que você pode estar pensando, mas você também sabe. Ele é um explorer, um capitão de navio. Vocês dois não são compatíveis. E daí se ele é um explorador? Nossos ancestrais também eram exploradores. Sem eles explorando o mar, não haveria Vereto. Margaret retrucou em desafio. Kalita soltou um suspiro enquanto explicava. Você não entendeu o que eu quis dizer. Você sabe o quão perigosa essa vida pode ser. Você quer ficar viúva tão jovem? Como Ana. Antes que Margaret pudesse protestar, uma tosse suave soou atrás delas. Margaret e Kalita se viraram e viram uma mulher deslumbrante parada atrás delas, usando um chapéu preto realçado por um véu. O vestido de seda preta decotado e com fenda alta da mulher se agarrava ao seu corpo e enfatizava suas curvas graciosas. Sua beleza requintada irradiava um charme fascinante que era impossível ignorar. O rosto de Kalita ficou vermelho de vergonha.
Falar mal de alguém pelas costas só para que eles ouvissem era estranho. Ela se levantou apressadamente e disse: Senhorita Ana, eu não quis dizer o que disse daquela forma. Eu só estava tentando confortar minha filha. Lady Calita, eu entendo e não estou bravo. Por que você não me deixa falar com a senhorita Margaret? Temos idades parecidas e podemos encontrar mais pontos em comum. Vendo sua filha ainda perdida em seu humor taciturno, Calita deu um aceno gentil e se virou para ir embora. Talvez sua filha precisasse ouvir o relato em primeira mão dessa mulher sobre a tristeza e a dor que vinham com a perda de um marido. O jardim ficou quieto novamente enquanto os passos de Calita desapareciam na distância. Enquanto isso, Ana sentou-se graciosamente ao lado de Margaret. Capítulo 89. Não se preocupe, não vou tentar persuadi-la a desistir como seus pais fizeram. Você pode me contar mais sobre esse Charles de quem você fala? Como vocês dois se conheceram? Margaret inicialmente não tinha intenção de revelar nada. No entanto, suas emoções reprimidas eventualmente explodiram, e no momento em que ela começou a falar, ela se viu incapaz de parar. Ela contou tudo sobre seu relacionamento com Charles, e seu rosto alternava entre brilhar de felicidade e escurecer de tristeza enquanto ela falava. No entanto, ela estava muito absorta em suas memórias para notar o brilho frio nos olhos negros de Ana. Depois de um tempo, Margaret finalmente parou. Ela sorriu para Ana sentada ao lado dela e disse: Obrigada por ouvir, Ana. Sinto-me muito melhor depois de compartilhar minha história com você. A propósito, eles encontraram seu marido desaparecido? Ana virou a cabeça para o lado enquanto uma pitada de tristeza fingida surgiu em seu rosto. Já faz tanto tempo, e ele ainda não voltou. Acho que eles provavelmente não conseguem encontrá-lo. Suspiro. Ao ver a expressão triste de Ana, Margaret rapidamente estendeu a mão para apoiar seus ombros. Em um tom de desculpas, ela disse: Sinto muito. Eu não queria tocar em um ponto dolorido. Ana balançou a cabeça e enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos. Aparentemente suprimindo a dor interior, sua voz falhou quando ela respondeu: Está tudo bem, eu me acostumei. Sob a bainha do vestido preto de Ana, dois apêndices pretos semelhantes a tentáculos se estenderam lentamente e rastejaram em direção à bainha branca do vestido de Margaret. Ana, você pode me dizer como é ter um ente querido te deixando? Dói muito? Os tentáculos sob o banco de madeira pararam enquanto Ana observava silenciosamente a jovem inocente diante dela. Ana de repente olhou para cima e olhou para a escuridão. É difícil descrever. Parece uma dor desconfortável no seu coração. Você tem certeza de que realmente gosta dele? Ou é apenas gratidão por ele ter te salvado? A incerteza apareceu no semblante de Margaret enquanto suas feições se contorciam em uma carranca. Brincando com a renda do vestido com seus dedos pálidos, ela respondeu com sinceridade: Não sei se realmente gosto do Sr. Charles. Só quero vê-lo novamente. Quero vê-lo novamente muito, muito mesmo. Ana, você entende como me sinto, certo? Uma luta momentânea passou pelos olhos de Ana. Margaret estava alheia a isso e continuou a refletir em voz alta. Quando eu chegar à maioridade, meu pai me concederá uma grande propriedade e outros bens. Talvez eu possa dar tudo isso ao Sr. Charles para que ele não tenha mais que arriscar sua vida no mar. Os lábios de Ana se curvaram em um leve sorriso ao ouvir a proposta da garota. Você poderia escrever uma carta para ele primeiro e ver se ele concorda. Talvez ele concordasse e viesse alegremente para Vereto, sugeriu Ana. As sobrancelhas de Margaret se ergueram em esperança, mas rapidamente caíram novamente. Isso não vai dar certo. Meu pai não vai me deixar entrar em contato com o Sr. Charles. Não se preocupe, você pode me dar a carta, e eu a entrego para você. O Sr. Pitt tem estado doente ultimamente, e eu o tenho ajudado a lidar com parte do seu trabalho. Há uma remessa indo para o arquipélago de Coral em breve. O lindo rosto de Margaret congelou por um segundo antes que ela abraçasse Ana animadamente. Ana, é muito gentil da sua parte. Tenho tantas coisas para dizer ao Sr. Charles. E também quero enviar a ele uma foto recente minha e... Os braços esbeltos de Ana envolveram a jovem garota e gentilmente deram tapinhas em suas costas. Os tentáculos que lentamente saíram debaixo das dobras escuras de seu vestido recuaram sem serem vistos. Asterisco, asterisco, asterisco. Enquanto isso, Charles estava sentado no topo da máquina de ancoragem no convés do navio enquanto observava silenciosamente as boias de navegação lentamente recuando na superfície da água. Embora continuasse escuro como breu à frente, ele podia sentir uma leve mudança no aroma do ar. O pouso de uma mosca no convés foi o sinal revelador. Eles estavam se aproximando do arquipélago de Coral. De repente, o resto do membro decepado se contraiu por vontade própria quando a voz de Richard soou em sua cabeça. Ei, deveríamos ter um falcão de estimação quando voltarmos? Pare de brincar. Perder um braço reduzirá muito nossa força. Precisamos encontrar uma maneira de recuperar nosso braço. O que podemos fazer quando nosso braço já está decepado? A parte decepada ainda está na ilha. O que esperamos a ilha ressurgir e então entramos para recuperá-la? Claro que não. Pretendo encontrar uma maneira de substituí-lo. A conversa mental deles foi repentinamente interrompida pelos gritos raivosos de Laesto vindos da cabine da tripulação. Aparentemente alguém estava roubando a bebida do médico. Charles se levantou e foi em direção à porta da cabine. Um plano havia se formado em sua cabeça. Laesto por acaso tinha coisa de que ele precisava. O quê? Você está perguntando sobre meu braço protético? Você quer um também? Laesto zombou. Charles assentiu. Parece funcionar bem para você.
Laesto desdobrou os dedos metálicos de sua mão protética e então agarrou o ar antes de concordar com a cabeça. De fato, funciona maravilhosamente, mas o preço é alto. Você pode pagar? Quanto isso custa? 3 milhões só por esta mão. Os olhos de Charles se arregalaram em descrença. Ele não havia previsto que uma prótese fosse tão cara. Ele havia adquirido Narvale, o navio atual em que estavam, por apenas 3 milhões e meio. No entanto, o pequeno item sobre o qual ele estava perguntando quase custou tanto quanto uma embarcação. Enquanto isso, Richard estava pensando em outra coisa. Esse velho está vestido com trapos esfarrapados, mas ele é na verdade mais rico que nós. Um sujeito bem suspeito, não é? 3 milhões valem cada eco. Esta não é uma prótese comum. Ouvi dizer que eles lançaram alguns encantamentos nela. Laesto explicou e tirou a concha de seu braço metálico para revelar as intrincadas engrenagens interligadas de vários tamanhos abaixo. Cada engrenagem se encaixou perfeitamente e conforme Laesto abria e fechava o punho, elas produziam uma sinfonia de cliques e giros enquanto giravam em várias velocidades. Com sua visão aguçada, Charles conseguia distinguir leves inscrições roxas que brilhavam conforme as engrenagens giravam. Não sei como eles conseguiram isso, mas além da falta de sensibilidade, funciona como uma mão de verdade. Se você precisar, eles podem até adicionar algumas funções adicionais a ela. O coração de Charles vacilou. Se ele tivesse essa prótese, um braço faltante não seria mais um obstáculo. Depois que retornarmos ao porto, ajude-me a contatá-los. Se possível, precisarei instalar um. Charles instruiu. Laesto assentiu e respondeu. É possível desde que você tenha dinheiro. Eles geralmente operam no mar ocidental, mas acredito que tenham um ponto de contato no arquipélago de Coral. Faça-os fazer isso rápido. Estou com pouco tempo. Está com pouco tempo? Quanto tempo você planeja descansar quando retornarmos? Não tenho certeza. Depende da situação de Cord. Se eles já estiverem de volta, trocaremos informações e zarparemos imediatamente depois. Você deveria ficar em terra por mais tempo se quiser sobreviver. Você tem sorte de perder apenas um membro dessa vez. Seu descuido da próxima vez pode custar sua vida. Nesse momento, uma alegria jubilosa irrompeu do convés. Charles e Laesto saíram juntos para o convés. O facho de luz do farol do arquipélago de Coral varreu suavemente o narvale, lançando um brilho sobre o vazio escuro acima deles. Mais uma vez, eles conseguiram voltar vivos. Capítulo 90. A mesma visão os recebeu na área do porto do arquipélago de Coral, um caos agitado. Depois de se separarem do resto da tripulação, Charles e Lily seguiram para seu local de hospedagem habitual, a Bat Tavern. Embora Charles tivesse acumulado dinheiro suficiente para comprar uma casa no distrito portuário, ele sempre sentiu que não ficaria neste mar subterrâneo por muito tempo. Como tal, desperdiçar dinheiro em algo permanente, como uma casa, não era necessário aos seus olhos. Ao entrar na taverna, Charles imediatamente notou algo errado. O sujeito desleixado de sempre atrás do balcão da recepção tinha sumido. Ele tinha sido substituído por um homem de meia-idade cuja aparência parecia totalmente deslocada com o ambiente. Vestindo uma camisa branca bem passada, complementada por um colete preto e com um corte de cabelo meticulosamente aparado, o homem não parecia em nada alguém que trabalharia no distrito portuário. Senhor Charles, a Bat Tavern mudou de dono? Empoleirada no ombro de Charles, Lily observou o novo rosto com curiosidade. Charles ponderou brevemente antes de se aproximar do homem. Vou ficar um mês dessa vez. Quarto 303 no terceiro andar. E traga 2 porções de comida para o meu quarto. Certamente, senhor. Seu quarto já foi preparado para você. Quando Charles estava prestes a entregar uma pilha de contas do Eco, o homem gesticulou com um aceno de mãos, indicando que não era necessário. Com um sorriso respeitoso, o homem explicou. Senhor Charles, você não precisa pagar. A taverna pertence a você agora. Pertence a mim? Charles perguntou enquanto estudava o rosto do homem diante dele, mas não conseguiu extrair nenhuma informação útil. Quem é você? Quem te enviou? Meu chefe deixou uma carta para você no seu quarto. Tudo ficará claro quando você a ler. Aceitando as chaves do homem, Charles foi para seu quarto habitual com um olhar confuso. Ele destrancou a porta e percebeu que o interior havia mudado completamente. As paredes descascadas foram rebocadas e adornadas com entalhes clássicos e papel de parede. Os móveis antigos também foram substituídos por peças novas, de estilo vintage. Carpetes grossos de lã pura cobriam o chão, enquanto pinturas artísticas adornavam as paredes. Charles achou tudo extremamente estranho. A mudança mais surpreendente na sala foi a adição de uma lareira. O fogo aceso não apenas iluminou a sala inteira, mas também afastou o frio úmido da sala. Charles saiu do quarto para dar uma olhada dupla no número da porta. Ele não tinha entrado no quarto errado. Este era de fato o quarto em que ele estava hospedado o tempo todo. No entanto, a decoração e os móveis atuais o fizeram sentir como se tivesse entrado no quarto de um governador. Uau! Uma Lily animada pulou do ombro de Charles e rastejou para a cama. Rolando na cama, ela exclamou, Senhor Charles, venha se juntar a mim. Esta cama é tão macia e confortável. Charles ignorou os gritos emocionados de Lily. Ele se lembrou das palavras do homem antes, e seu olhar caiu sobre a mesa. Um envelope quadrado estava bem no centro da mesa. Quem me escreveria uma carta neste lugar? Uma silhueta tênue entrou na mente de Charles, e seu coração disparou. Ele correu para a frente e rasgou o envelope. Um desenho dobrado caiu.
Era um retrato de Ana fazendo uma expressão boba. Charles olhou para o desenho por alguns segundos antes de virá-lo. Como esperado, ele encontrou caracteres chineses escritos no verso. Gao Zimin, você conseguiu encontrar a saída? Alguma pista ainda? Tenho boas notícias para você. Eu me casei. Mas não se preocupe, eu não te traí. Aquele homem é bem gostoso. Passei por aqui recentemente porque tenho assuntos a tratar. É claro quão durões vocês, homens, devem ser para suportar ficar em um quarto desses. Tomei a liberdade de limpar um pouco. Não precisa me agradecer, e não leve muito a sério. Não significa nada. Charles leu a mensagem várias vezes. O tempo se estendeu por um longo tempo antes que ele finalmente colocasse o desenho de lado. Seus pensamentos estavam caóticos. Por que Ana fez tudo isso? Amarre o cara lá embaixo e podemos ter uma pista sobre o paradeiro de Ana. Vamos encontrá-la? Richard estava extraordinariamente sério pela primeira vez e não fez seus comentários sarcásticos de sempre. Você quer ir? Ei, não tente me culpar por isso. Você certamente ecoa meus pensamentos. Você quer encontrá-la, mas não quer. E daí se a encontrarmos? Não se esqueça do que ela é. Se ela ficar por perto, você consegue suportar vê-la comer humanos diariamente? Ei, você é Gao Zimin. Eu também sou Gao Zimin. Se você pode aceitar, eu certamente também posso. Charles soltou um suspiro enquanto suas sobrancelhas franziam levemente. Ele colocou o desenho na mesa e afundou lentamente no sofá de couro macio perto da lareira. Ele subconscientemente esfregou as têmporas com a mão direita. O sofá de couro macio e o calor da lareira podiam aliviar sua fadiga física, mas não fizeram nada para aliviar a turbulência em seu coração. Ana permaneceu em suas memórias como sua namorada de infância. Apesar de entender que aquelas lembranças queridas não passavam de invenções, ele ainda as considerava com grande valor. No entanto, nem mesmo a profunda conexão que eles compartilhavam conseguia negar a verdade horripilante. Ana era um monstro devorador de humanos. Charles olhou para as chamas bruxuleantes na lareira por um tempo antes de finalmente falar. Já que o mar subterrâneo não obedece à lógica usual, você acha que pode haver uma maneira? Richard o interrompeu imediatamente. Uma maneira de transformar Ana em um ser humano? Cara, essa ideia é certamente louca. Não vamos nem considerar se esse monstro de tentáculos consentirá com a ideia. Se mudarmos nosso objetivo para ajudá-lo, o que acontece com nossa busca pela saída para casa? O que é mais importante, a garota ou ir para casa? Charles caiu em silêncio. Assim como sua mente estava em uma guerra de emoção e razão, uma pequena caixa no chão chamou sua atenção. Parecia haver algo dentro. Ele se abaixou e juntou as duas metades. Remetente, Margaret Jane Cavendish. Destinatário, Sr. Charles. Margaret? Charles se lembrou da jovem inocente que era tímida como um coelho. Charles olhou para a expressão boba de Ana na mesa e de volta para a carta rasgada em sua mão. A dúvida apareceu em seu rosto. Já que Ana rasgou esta carta, por que ela jogou aqui para eu encontrá-la? Depois de um momento de contemplação, Charles juntou as duas metades da carta e agarrou uma ponta com os dentes. Com um forte puxão da mão direita, ele rasgou a carta danificada em 4 pedaços. Com um movimento resoluto do pulso, ele jogou os fragmentos na lata de lixo antes de ir em direção ao banheiro. Lembrando-se de como Margaret secretamente fornecia comida para os escravos, Charles reconheceu sua bondade inata. Entretanto, não importava o que ela tivesse escrito na carta, ele estava determinado a evitar qualquer envolvimento futuro com ela. Sua vida neste mundo já era repleta de relacionamentos complexos, e ele não tinha desejo de adicionar mais um à mistura. A vida mundana de Charles na ilha durou pouco. Apenas meio mês depois de ter retomado seu hobby de pintura para purificar sua mente da corrupção do mar, ele avistou um navio de exploração castigado pelo tempo da Divine Light Order chegando ao porto, dentro da sala 303 da Bat Taver. Como foi? Você conseguiu encontrar uma ilha de reabastecimento? Charles questionou Cord, que estava sentado à sua frente com uma expressão extremamente sombria. Charles não se incomodou em perguntar a Cord sobre encontrar a escada para a Terra da Luz. Sabendo da devoção fanática de Cord ao Deus Sol, Charles sabia que sua expressão teria sido completamente diferente se ele tivesse realmente descoberto a ilha.